Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cotidiano. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a Aimee Rocha e sobre a sua música tão polêmica chamada O Evangelho de Fariseus. Mas antes, não perca tempo, aproveite já para deixar a sua inscrição, aperta ali no sininho e coloca para receber todas as notificações e deixe o seu like. E agora, vamos pro vídeo. Então, pessoal, Dom Reality é um programa cristão. Lá vários cantores vão concorrer, né, com uma finalidade de assinar um contrato artístico. No caso, a Aimee foi participar do programa e ela chegou na semifinal. E lá ela cantou a seguinte música, que é de sua autoria. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, que em nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, larará. Uma criança morre, larará. Os animais se vão, larará, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Larará, um evangelho de fariseus. Para quem, gente, não assistiu essa apresentação, corre lá para estar assistindo da semifinal, né, de Aimee Rocha. Acontece que depois que ela cantou essa música de autoria própria, ela foi super bem recebida pelos jurados, que até se emocionaram e começaram a falar sobre os problemas de Marajó, como venda de órgãos e exploração sexual que acontece em Marajó. Já grandes nomes no meio cristão, pastores, artistas, falaram que essa letra seria um ataque à igreja, que seria como se Satanás estivesse aprontando os próprios erros da igreja e que a igreja ela é santa e imaculada. O que acontece? Dizer que não pode ser apontados erros para a igreja está errado, porque a gente vê no próprio livro de Apocalipse, João falando sobre as igrejas e apontando erros, na verdade, de 7 igrejas que Deus revelou para João, né, para estar escrevendo cartas a essas igrejas, repreendendo e elogiando alguns pontos e repreendendo outros. Das 7 igrejas, só a igreja de Filadélfia é a única entre as 7, o qual não foi falado mal por João. Então eu quero aproveitar, gente, esse momento de reflexão sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo. E a gente vai estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 2, onde João, através da revelação de Deus, escreveu cartas às igrejas. O que Deus estava dizendo às igrejas naquela época? E a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e ainda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 8, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver.
Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até morrer, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo do 18 ao 28. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e viver a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei o que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu nome, do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, gente, como a gente pôde ver aqui no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, Deus usou João para repreender sim a igreja. E o mais interessante é que ele fala aqui na carta aqui para Laodiceia, que ele diz que ele repreende quem ama. Então, aqui ó, no capítulo 3, né, versículo 19, ele diz, ó, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, sejam diligentes e arrependam-se. Então, o Senhor, através da vida da Aimee, Ele está nos convidando a nos arrepender. E Ele só está nos repreendendo porque Ele nos ama. Ele poderia simplesmente ver tudo o que está acontecendo e condenar, mas Ele ainda está dando a oportunidade que a gente acorde, que a gente veja os problemas da igreja, que a gente não compactue com as coisas que não vêm de Deus. Eu, como várias outras pessoas, quando vi essa música, eu olhei para mim. Esse é o momento de não olhar para os outros, é o momento de olhar para si e ver se estamos estocando mais o maná, né? Tudo que Deus está nos dando, nós estamos estocando mais para nós termos cada vez mais, ou nós estamos pegando tudo que Deus está nos dando, estamos compartilhando, passando para o próximo. Existem vários projetos sociais, não só na Ilha de Marajó, como em vários locais como a Cracolândia ou no Brasil, tem vários problemas, e não só no nosso país, existem vários problemas em outros países também. Então nós temos que parar para pensar, tudo que Deus está nos dando, nós estamos compartilhando, é isso o reino de Deus, é sobre isso essa mensagem. Não é para não termos nada, para vivermos em estado de miserabilidade, não. É para nós pegarmos o que Deus está nos dando e nós estarmos compartilhando. É isso que Deus está nos chamando. E ainda na letra vem essa questão de a ostentação, né? Nós queremos ostentar que nós temos mais, e enquanto isso, várias pessoas estão se perdendo. Várias pessoas estão morrendo. Então, assim, porque nós estamos sendo negligentes. E aí eu queria convidar você, se você ainda não viu, tem uma pregação que eu vou deixar aqui na descrição, do Juliano Som, que é sobre isso, que ele fala a pregação sobre isso, de nós querermos ter cada vez mais coisas para nós nos mostrarmos que cada vez somos melhores, para inflamar mais o nosso ego. Enquanto isso, tem pessoas passando fome. E essa pregação do Juliano Som, ela é muito bom para despertar a igreja, e ela condiz exatamente com o que diz essa música, o que diz essa letra, e o que diz na palavra do Senhor, o que Jesus Cristo ensinava, e o que ali em Apocalipse está dizendo também de não compactuarmos com coisas imundas, com coisas imorais. E eu tenho um outro filme também que é muito interessante, que ele é A Revelação. O nome dele é Revelação. E aí ele conta a história de um pastor que é chamado de Pastor Metralhadora.
E ele tá, acho que nos Estados Unidos, né? E aí, como ele começou a se envolver com causas sociais na África e como ele começou a fazer com que a vida dele fosse isso, e claro, ele enfrentou problemas também, né? E também encontrou a hipocrisia na igreja, mas ele não desistiu, ele perseverou até o fim. Eu vou deixar também na descrição esse filme, é muito bom. E me lembro também, gente, essa música da Aimee me lembrou também sobre o filme A Lista de Schindler, né? E no final do filme, o cara já tinha ajudado várias pessoas, né? Que tinham passado aí pelo nazismo, né? Vários judeus, várias pessoas perseguidas. E no final do filme ele pega e começa a olhar para o relógio dele, para alguns bens materiais dele, dito: se eu tivesse vendido isso, eu poderia ter feito mais. Se eu pudesse ter vendido isso aqui, eu poderia ter ajudado mais. Então é sobre nós despertarmos. E até com a última carta que a gente leu, e aí a carta à igreja de Laodiceia, que Deus diz: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você estivesse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, assim, que a gente não venha ficar parado, disperso, vivendo um dia após o outro de uma forma pacífica, mas que a gente venha ser ativo, que a gente venha ser quente, que a gente venha ser totalmente aí forte e ativo nas boas obras, que o Senhor ele venha estar usando cada um. Para quem participa do sistema, então acho que muitas pessoas olharam e se revoltaram, tipo, como estão falando das igrejas, como estão falando que isso acontece? A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que existe esse sistema, né? Então, para alguns, essa música não é nenhuma novidade, mas a novidade é ela ser falada, ser escrita, ser colocada da forma como ela foi. E quando a música fala sobre condutas, nós sabemos que é real. Quantas igrejas hoje nós vamos e às vezes aquelas pessoas que têm mais condição financeira, essas pessoas que têm mais condições são melhores tratadas. E outro ponto muito importante é sobre os desigrejados. Se a gente olhar para as cartas de Apocalipse, que foram feitas para as igrejas, nós podemos ver que em nenhum momento Deus repreendeu quem estava indo na igreja que tinha problemas. Até porque praticamente todas elas tinham, né? Só uma ali que não foi apontada a erros, né? Então, o que Deus nos convida? Tá havendo problema na igreja? Tenta lutar contra o problema, mas não precisa se afastar na igreja. E o que acontece? Luta, tenta ir lutando, e aí tem gente que troca de igreja, pode até tentar trocar de igreja, mas a gente vai ver problemas em várias igrejas. Então, se é algo que a gente não tá conseguindo lidar, que tá sendo difícil, eu não vejo problema assim, se realmente não tem como ir na igreja, então troca para uma outra, mas não deixa de congregar, porque Deus vem chamar a noiva e a noiva é a igreja. E Deus vai pegar a igreja, vai separar o joio do trigo, vai pegar ali a igreja, os que estão fazendo atos pecaminosos, Deus vai separar e vai pegar só a noiva que está buscando a verdade. A noiva que está lutando pelas nações, que está lutando pelas almas. E que a gente venha ser a noiva pura de Cristo, que quando Cristo volte, a gente venha ser levado com Ele. E é essa o meu desejo, né? Esse é o meu desejo para nós. Que quando Jesus Cristo voltar, que a gente venha estar indo com Ele.